Ajudar. Hoje nós vamos começar o estudo sobre 1 Coríntios, né? É uma carta, é uma epístola. Nós vamos ter mais informações como que isso funcionava. Mas hoje eu queria usar um pouquinho do contexto. A gente chama isso de pano de fundo. O que aconteceu, qual que era o momento, qual o relacionamento entre o autor, quais os problemas da cultura da época, do lugar, da cidade de Corinto, para a gente, quando mergulhar nos versículos bíblicos, a gente entender por que eles foram escritos. Os autores bíblicos não estão assim de boa, não vão lá para Okinawa, deixa que eu pensar, que vou escrever alguma coisa legal. Não. Eles escrevem principalmente porque não podem mais, ou não estão naquele lugar para poder ajudar aquela comunidade, aquela igreja. Então, ou em alguns casos, eles estão finalizando a sua vida, estão presos, já estão adultos, estão impedidos de estar pessoalmente. O objetivo de todo autor bíblico, dos apóstolos principalmente, era ir de igreja em igreja e poder ficar um tempo ali, ajudar aquela comunidade. Algumas vezes eles prosseguiam viagens, ou algumas vezes eram até expulsos dali. E depois eles ouviam ou recebiam notícias, ou recebiam, no caso de Filipenses, recebiam até ajuda, então eles retornavam com uma carta. Eles não podiam, em alguns casos, não podiam voltar. Em alguns casos eles voltavam, passavam ali de novo. Mas quando não podia, então eles mandavam uma carta. Então, cada carta, cada livro do Novo Testamento tem uma razão, tem um objetivo, um propósito, tem um tema, e como o autor desenvolve esse tema. Então, o primeiro passo para a gente entender melhor as razões por que aquele livro foi escrito, a gente chama desse pano de fundo. São informações. Então, a primeira informação que a gente tem da cidade de Corinto é um mapa de Corinto. Paulo está na sua segunda viagem missionária, ele saía, ele estava na igreja de Antioquia, o Espírito Santo ordenava para ele sair e evangelizar. Algumas vezes, por iniciativa própria, ele sentia um comichão, né? Sabe, aquele desejo de ir, aquela santa incumbência, eu vou para cá, aquele pessoal está com necessidade, eu vou para lá. E, em alguns casos, o Espírito Santo impediu. Ele tentou ir para um lugar, o Espírito Santo impediu. Ele tentou ir para outro lugar, de alguma forma, ele percebeu que havia um certo impedimento, e ele, na convicção dele, ele entendia que era Deus impedindo. E, de repente, um dia à noite, ele passa, está dormindo, ele tem um sonho que apareceu um varão macedônio, vestido com roupas da Macedônia, e falou, olha, passa para a Macedônia e nos ajuda. Aí ele conversou com os amigos que estavam com ele, Paulo dificilmente andava sozinho, e concluindo, orando. Então não foi só uma coisa de Paulo, né? Paulo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não era um cara. Não, ele trabalhava em grupo, trabalhava de forma colegiada, e aí ele levava esse assunto, eles concluíram. Então, é Deus nos chamando para lá. E ele foi, então, para Filipenses. E Paulo faz aquela viagem ali de Filipos, Antípolis, Bereia, ali um pouquinho mais na região da Antípolis, tinha a igreja de Tessalônica. Nós estudamos as duas cartas que Paulo escreveu a Tessalônica. E ele ficou um mês e meio, mais ou menos, lá. A igreja aceitou, recebeu e aplicou o evangelho na vida deles. As pessoas que ouviram o evangelho realmente abraçaram o evangelho, só que, ao mesmo tempo, tem um grupo muito afinco para aceitar o evangelho, a salvação em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é Deus, todas as verdades que nós cantamos hoje. Ao mesmo tempo, os judeus, principalmente os judeus, ficavam irados, achavam que o que Paulo estava pregando era totalmente contra as tradições, não a lei, as tradições que foram inventadas por eles. A leitura que eles fizeram de forma errada do Antigo Testamento. E ficavam enciumados, porque, de repente, tem um grupo de tantos judeus como gentios seguindo a Paulo, se reunindo com Paulo e bebendo da mensagem que Paulo... E Paulo, ele não era um pregador assim fantástico, talvez ele era cego, gago, tinha dificuldade, mas a mente dele era brilhante. E ele dava atenção em satisfazer ou responder as perguntas para que as pessoas entendessem a verdade. Então, mesmo naquela
naquela simplicidade, naquela enfermidade dele, naquela falta de aparência, de celebridade que não existia em Paulo, as pessoas seguiam, porque não estavam seguindo Paulo, estavam seguindo o Evangelho, estavam aceitando a graça de Jesus Cristo. Mas os judeus e os gentios olhavam, como que pode as pessoas crerem nas palavras desse rapaz? Então começaram a inventar um monte de história, que Paulo só queria dinheiro, que Paulo queria fama, que Paulo era um enganador. Então nós estudamos, quando entramos no livro de Tessalonicenses, várias acusações. E Paulo fala que rejeitar o Evangelho já é uma coisa muito triste, é perigoso, porque trata do destino eterno da própria pessoa. Mas alguém que não crê, rejeita e ainda atrapalha as outras pessoas de crerem, está uma maldição contra essa pessoa. Isso é um perigo, porque está lutando contra Deus. Então, é quase que a pessoa está num nível de 10 ao quadrado de ira de Deus sobre ela, porque ela não crê e ainda atrapalha as outras pessoas de crerem. Então, isso é muito perigoso. E Paulo dá essa advertência. Então, Paulo foi apedrejado, foi insultado, aí ele desceu de lá e veio até Atenas. Chegando em Atenas, não tinha uma sinagoga, ele estava sozinho, um monte de ídolos. É como se fosse a primeira vez que a gente visita Nara, entra naqueles templos, vê o Buda, aquela mulher que está do lado, os deuses presos, empoeirados, e as pessoas. Aí tem uma estátua de uma mulher com uma túnica vermelha lá, é um negócio de madeira, que ela era uma profetisa, e as pessoas passando a mão, a madeira até lisa, assim, tantas pessoas passarem a mão e pegarem alguma energia positiva. Então, você que conhece a Cristo e vê que os ídolos não são nada, vê aquelas pessoas que são ricas, turistas do mundo todo, em Quioto, aqui em Nara, vendo agindo daquela forma, daquela devoção, passando pelo buraco daquele tronco. Não sei se vocês viram isso. Nunca viram isso? Então, quando você vê aquele clima que tem uma beleza arquitetônica, mas as pessoas devotas a ídolos que não são nada, então você dói o seu coração. É bonitinho os animaizinhos lá fora, mas quando você entra nessa área e vê que as pessoas são incrédulas e rejeitam a Jesus, se você falar de Jesus lá, eles vão rejeitar, mas aceitam aquelas coisas de uma forma tão simplória, tão ingênua. Pessoas inteligentes. Então, quando Paulo chegou a Atenas, ele viu aquele monte de ídolos, tinha mais ídolos do que pessoas, tinham mais imagens do que pessoas. E aí Paulo aproveita um gancho lá, prega a respeito de Jesus Cristo, mas isso contradizia algumas teorias dos sábios de Atenas. Então Paulo, com uma dor muito grande no coração, não podia, agora ele está sozinho, porque Timóteo e os amigos dele tinham ficado em Tessalônica. Então Paulo, indignado, ninguém queria mais ouvir falar a ele, deram atenção a ele, mas quando ele falou sobre ressurreição, isso era uma coisa assim estúpida para os atenienses, para os sábios atenienses. Então, Paulo vai em direção a Corinto. E é uma cidade grande, 700 mil habitantes, muito parecida com o que a gente poderia entender aqui de Osaka. Só que as cidades atuais, principalmente no primeiro mundo, como aqui no Japão, têm uma organização que é muito seguro. Mas em Corinto é uma cidade portuária, comercial, aonde dá muito idólatra, então é uma coisa um pouco diferente, é um pouco mais perigoso, um pouco mais imoral. A imoralidade aqui numa cidade tipo portuária, grande como Osaka, ela está ali, mas de forma debaixo dos panos, ou entre quatro paredes. Você não vê tão escancarado. Mas Corinto, aí você vê uma coisa muito escancarada. Algumas comparações do tamanho da cidade de Corinto, das cidades grandes da época. Corinto tinha 750 mil habitantes. É muito grande. Atenas tinha 10 mil e Éfeso, que era uma outra capital
a capital religiosa, vamos dizer, do Império Romano, só tinha 50 mil. Então, a religião no Império Romano se falava de Éfeso. Corinto era uma cidade comercial. Então, você pode ver que a proporção ali do Corinto é muito grande. É uma cidade que, né, que ela está aqui ao redor, que alguns chamavam ela de cidade bimares, isto é, ela está localizada entre dois mares. E, para as pessoas, eu esqueci de trazer o mapa aqui, para qualquer navio que viesse lá do Mediterrâneo, eles, para chegar a esse outro lado, daqui e dali ir para o resto da Ásia, eles tinham que fazer um percurso de 320 quilômetros. E ainda correr o perigo de ser assaltado ou ter problemas na viagem. Então, o que os corintianos fizeram? Eles criaram, está vendo essa linha aqui? E, nesse lugar aí, que é o lugar mais curto, de 6 quilômetros e quase 400 metros, eles criaram um tipo de um trilho com toras de madeira, que eles tiravam o navio da água, colocavam sobre essas madeiras, e os escravos iam empurrando e puxando esses pequenos navios, né, que era possível. Então, eles encurtavam um trajeto de 320 quilômetros, passando o navio daqui para o outro lado, ou o lado contrário também. Por causa disso, surgiu o desejo de se construir, então, o canal de Corinto. Então, lá no ano 67, o imperador Nero tentou começar. Mas havia até uma profecia que um certo filósofo lá da região falava que, se alguém se envolver com isso, vai morrer. E, realmente, todas as pessoas que se envolveram, tentavam construir, logo morriam. Então, é uma certa coincidência aqui. Então, no ano 67, Nero começou a construir esse canal aí. Ele foi realmente terminado em 1893, mas sempre esteve com problemas. Então, ou desbarrancava muita coisa, caía, ficava algumas vezes 10 anos parado, aí alguém recomeçava de novo. Hoje existe já funcionando normalmente, mas não, como ele só tem 25 metros de largura, tem 10 metros de profundidade e 6 quilômetros de comprimento, então são poucos os navios que conseguem fazer, porque é muito perigoso, né? Se for um navio muito largo, que a base seja muito funda, então vai ser difícil ter uma navegação tranquila. Então, são pequenos barcos, turistas que gostam, e a ideia ainda é aprimorar isso, talvez um dia vai fazer alguma coisa. Mas a altura disso daqui chega a ser 10 metros de altura. Então, não, desculpa, 70 metros de altura em alguns lugares. E como é um terreno calcário, algumas vezes tem desmoronamento. Então, é perigoso, mas é uma das atrações turísticas. Então, Corinto estava nesse lugar comercial, e com o trilho da época, o Dióclotos, que eles chamavam, Dioclos, eles conseguiram transportar um navio de um lado do mar para o outro lado, encurtando, então, 320 quilômetros. Corinto também tem uma cidade que vale a pena visitar por causa das ruínas de templos da antiguidade. Então, aqui nós temos algumas imagens como que chama, do mercado, do templo da deusa Diana, que é uma das maravilhas que tem, da deusa Afrodite, que a deusa Afrodite era a deusa do amor. Então, era um incentivo para você amar. Então, amem, isto é, curta a vida com todas as características do que o amor pode trazer para você. É o amor sem controle, é um amor sem limites. Então, o que mais existia em Corinto é realmente aquilo que existe entre nós em alguns nossos dias, né? Essa propagação da libertinagem. Né? Ame. O amor está acima de qualquer coisa, mas é um amor sem nenhuma regra, sem nenhuma moral. O autor, então nós temos a cidade e nós temos o autor dessa carta, vai ser Paulo.
Uma das coisas que, no chamado, quando Jesus encontrou, Paulo estava perseguindo a igreja, e Jesus, no caminho de Damasco, tem um encontro com Paulo, uma luz muito forte brilhou, ele não sabia o que estava acontecendo, ele pergunta quem era, Jesus respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Paulo estava perseguindo a igreja, e Jesus fala, você está perseguindo é a mim. E aí, então, foi suficiente para Paulo crer que Jesus tinha ressuscitado, era o Senhor, era Deus, e aí ele fica cego dos olhos, ele vai para a casa de um discípulo, esse discípulo cura ele, mas ainda ele passou esse problema, ele passou a ter uma enfermidade que foi um problema para a vida toda dele. E quando esse profeta Ananias chega para Paulo e cura ele, recebe ele em casa, depois da conversão dele, Ananias tinha uma mensagem de Jesus para ele, que era para falar para Paulo que ele ia saber o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus. Então, o convite de Jesus para Paulo ministrar, pregar o evangelho, ir por todo mundo, espalhar a mensagem da salvação, da graça, isso implicaria em Paulo saber o quanto importante era sofrer em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Então, é um convite para você entrar num empreendimento muito legal, né? Você entraria num empreendimento assim que o convite incluiria, olha, você vai saber o quanto é importante sofrer no meu nome. Não, a gente fala, dá licença, não quero brincar disso, ache outro. Então, o início do ministério desse envolvimento de Paulo com Jesus, já Jesus deixou bem claro para Paulo, Paulo, você vai ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu vou utilizar você, mas você vai saber o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Paulo foi até Jerusalém com os discípulos, a própria igreja de Jerusalém teve dificuldade de aceitar Paulo. Ele comissionou um jovem que foi numa viagem missionária, então Paulo está com uma equipe, de repente esse jovem volta para casa, então é uma pessoa que está tendo desânimo, né? Desde o seu chamado, é rejeitado pela igreja lá de Jerusalém, um dos jovens que estava com ele o abandonou, ele começa a ter perseguições, ele vai para uma cidade, ele prega o evangelho, os judeus ouvem Paulo, quando começam a discipular, eles começam a perseguir Paulo, então muitas perseguições. No momento ele percebeu que o próprio Pedro estava se disfarçando, então quando Pedro estava com os gentios, ele tinha uma certa liberdade. Quando chegavam os judeus, ele ficava todo melindroso com as regrinhas das leis judaicas. Então, Paulo achou isso muito perigoso para confundir, porque poderia confundir os gentios. Então, Paulo teve que confrontar Pedro, que era, assim, no grupo apostólico, junto com os outros apóstolos, os 11 apóstolos, era uma pessoa que tinha andado com Jesus. Então, num certo sentido, tinham mais importância, tinham mais tempo de vida cristã do que o próprio Paulo. Por causa dele pregar para os gentios, que agora os gentios não precisam circuncidar, não guardar a lei, surgiu um movimento de alguns judeus achando, não, ele está contra a lei, ele está contra o evangelho, ele está pregando um outro tipo de evangelho. E aí tiveram que fazer uma reunião da igreja em Jerusalém para verificar o que Paulo estava pregando, e descobriram que Paulo pregava o mesmo evangelho. Os judeus ainda que estavam mantendo a sua religiosidade antiga. Por causa que Marcos tinha separado dele, da equipe dele com Barnabé, chegou um momento que ele ia fazer uma outra viagem, e Barnabé falou assim, vamos levar Marcos agora. Paulo falou, não, ele nos abandonou. Então, houve essa diferença de opinião. Barnabé queria, o amigão de Paulo, parceirão de Paulo, queria levar Marcos, queria dar uma segunda chance, e Paulo achava que a missão era muito importante, a missão tinha que estar em primeiro lugar, Paulo não queria. E os dois entraram em divergência e se separaram. Imagine uma dupla aqui que já tinha tido experiências de um ajudar o outro, de um consolar o outro, chegar ao ponto de separar. Barnabé achava que Marcos merecia investimento, uma outra chance. Paulo achava que a tarefa, a missão, estava em primeiro lugar.
e por não chegarem a um acordo, se separaram. Paulo foi com Silvano, Barnabé continuou com Marcos. Teve dificuldade de finanças, teve doenças, inverno, solidão, teve problema de saúde, na visão dele, era uma vergonha, porque quando ele chegava para pregar, não conseguia enxergar direito, talvez alguma coisa que lacrimejava, sempre tinha que estar limpando. Então, dava a ideia de que ele pregava sobre um Deus poderoso que nos ressuscita, mas visualmente era uma vergonha. Então, as pessoas maldosas falam, você fala tanto do poder desse Deus, e por que você está doente? E aí ele fala, eu, por causa dessa vergonha, por causa dessa aparente inconsistência na minha mensagem, eu cheguei para Deus, se for possível, passa de mim, me cura, esse espinho na carne que eu tenho. E aí que Deus respondeu para Paulo, a minha graça te basta. Ele teve vários impedimentos, tanto pelo Espírito Santo, mas sempre querendo pregar para cá, para lá, pessoas impedindo, pessoas expulsando, pessoas prendendo ele, surrando ele, apedrejando ele. E momentos de solidão, especialmente esse de Corinto, porque ele sai de Tessalônica, ele vai sozinho para Atenas, e de Atenas não havia mais condições de ele ficar lá, ele vai para Corinto, uma cidade de 700.000 pessoas, não conhecia ninguém, sem recursos financeiros, sem amigos. E aí, o que fazer? Vários de nós eu acho que talvez a sua história, a história de todos nós, teve momentos assim de muito desânimo. Situações que você fala, e agora? Desânimo que dá vontade de parar ali, não seguir mais em frente. Se tem uma pessoa que poderia estar nessa condição, ele fala, num texto ele fala, eu já fui desanimado, mas não assim derrotado. E nós vamos ver que no desânimo, Deus atua em nós. Ele nos ajuda, Ele está lá. Uma coisa que Paulo fala, que quando ele chegou em Corinto, ele chegou com um foco, com uma visão. Olha só o que ele falou em 1 Coríntios 2, versículos 2 e 3. A decisão dele, o foco dele. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto Jesus Cristo. Era uma coisa que ele fazia para ele mesmo. Ele tentava evitar com que as coisas exteriores interferissem no seu ânimo, na sua empolgação, no seu entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo, ele, por ser muito conhecedor da filosofia, das estratégias de como dialogar e falar e convencer, que eram chamados de sofismas, e isso deu princípios para a advocacia. É como você ganhar um argumento, como você provar alguma coisa, mesmo que seja mentira. Isso é sofisma, os advogados usam muito disso. Eles fazem de um tal jeito o argumento que você acaba acreditando, aceitando. Então, Paulo fala assim, olha, enquanto estive com vocês, me esqueci de tudo, de toda a estratégia, de todo o conhecimento, de toda a informação, exceto de Jesus. Então, o único alvo dele era pregar Jesus, aquele que foi crucificado. Isso era a ideia contra o pensamento grego, que os coríntios valorizavam muito. Porque uma pessoa que se deixou ser crucificado era uma pessoa bandida. É o pior ser humano que existiu. Se ele foi crucificado pelos romanos, ele é a escória da sociedade. Então, como você vai pregar algo que vai ser bom para você, se aquela pessoa que produziu essa coisa boa é a escória da sociedade? Por isso que, quando Paulo pregava, principalmente para os gregos e aqui para os corintianos, Jesus era pequeno demais. Como que eu vou acreditar numa pessoa que
não lutou até a morte, conversava com mulheres, dava atenção para crianças, tudo aquilo que para os gregos não havia importância. E, ao mesmo tempo, Jesus era grande demais, porque ele se falava que quem olhasse para ele, olharia para o Pai. Quem visse Jesus, visse a ele, estaria vendo o Pai. Então, Paulo fala o seguinte: eu fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Não cheguei lá, o bambambam, aqui o grande homem de Deus veio falar para vocês. Não, eu cheguei lá tremendo, desamparado, desanimado. Olha o que ele fala: fui até vocês, eu cheguei lá em fraqueza, eu tinha levado uma coça lá em Tessalônica. Cheguei em Atenas, eu sofri por dentro, e não ganhei argumento, me expulsaram, me zombaram de mim, falaram que eu era um tagarela. E chego aqui numa cidade grande, sem recursos, sem onde poder dormir. Quer dizer, quem sou eu? Eu não vim aqui como um grande pregador que fica num hotel 5 estrelas, e aí um domo aqui de Osaka para a pessoa pregar e fazer a sua palestra com jogo de luzes. Ele chegou tremendo, sem moral, tanto pessoal como pública. Quem que eram os coríntios? Olha só o que a história fala sobre os coríntios. É um indivíduo propenso a irar-se com facilidade. Quando naquele mundo, onde você estivesse, você falava: você conhece os coríntios? Como que eles são? De cara, pessoal. E não pisa no cara. Eles têm uma facilidade para sangue nos olhos e já partir para a briga. Que odeia devotos. Isso é, pessoas que tentam levar uma vida consagrada, uma vida correta, e principalmente, no caso aqui, ou judeus ou cristãos. E no caso aqui, cristãos que procuram adorar um Deus de uma forma correta, honesta, moralmente. Então, qualquer pessoa que tenta viver assim de forma séria é odiada. Era odiada pelos coríntios. Eles se vangloriam de seus atos desonestos. Faz o errado e ainda não esconde, não coloca para debaixo do tapete. Se vangloria. Essa era a característica, essa era a fama dos coríntios. Nunca cessa de fazer o mal aos seus amigos. Tem prazer. Agora, não é para os inimigos, é para os amigos. E dava risada, se alegrava com isso, tinha satisfação em fazer isso. E está constantemente embriagado. A ideia é estar fora de si a todo tempo. Então, não é só bebida alcoólica, mas qualquer coisa que deixa numa boa, que, sabe, é aquela pessoa que precisa de estimulante para viver, porque não consegue pensar direito. Precisa estar energizado por alguma coisa. O verbo corintiar, corintizomai, significava praticar a fornicação. Sabe, não tinha um controle pessoal, tanto mulheres como homens, sabe, relou, pegou, e não tinha controle, não tinha um processo de uma vida correta diante dos homens, diante da sociedade. Esse é o ambiente que Paulo chegou. Então, ele já vem de uma história desanimada, vem sem recursos financeiros, está sozinho, chega numa sociedade que é totalmente contra a mensagem que ele prega. Então, ele está muito desanimado. E a pergunta que fica desse texto que a gente vai dizer hoje é como Jesus fortalece seus servos com encorajamento e conforto. É uma coisa que a gente pode aproveitar para nós mesmos, vemos como Deus faz isso. E, principalmente, já que o dia hoje é dos pais, se tem uma coisa que muitos pais quase constantemente passam, é por desânimo. É tanta coisa, principalmente nos nossos dias. Né? Nos nossos dias, parece que os desânimos, os fatores aqui, é toda hora. Você se anima um pouquinho, daqui a pouco tem outra coisa já te colocando para baixo. Vamos aprender, então, como que Deus fez isso com Paulo? E ele faz conosco também. Se a gente ficar atento nesse processo de como Deus fortalece com encorajamento, né, e
conforto. Vamos lá? Capítulo 18 de Atos, não é de Coríntios, é o pano de fundo. Veja aqui como que Deus nos encoraja. Primeira coisa, Deus nos encoraja com novos amigos. Principalmente naquela questão de solidão, estamos desamparados. De repente, Deus coloca uma pessoa que você não sabe de onde, não conhece nada, você começa a conversar e você se torna amigo dessa pessoa. Você se identifica por alguma coisa ou, de repente, você percebe que você é uma bênção na vida dela ou ela é uma bênção na sua vida. Então, veja aqui, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Olha, Lucas é o autor do livro de Atos. Ele está narrando a história de Paulo. Ele fala que Paulo chegou em Corinto, sem recursos, sem trabalho, não conhecia ninguém, solitário, desanimado por tudo que aconteceu até aqui. De repente ele está andando e olha assim, de algum jeito, talvez estavam trabalhando, fazendo tendas, um casalzinho também, desanimado. Por quê? Eles tinham negócio, tinham residência, tinham propriedade lá em Roma, e os judeus sempre foram perseguidos em todos os lugares. E aqui esse casal tanto é judeu como é cristão. De alguma forma, talvez lá no dia da descida do Espírito Santo lá em Atos, ou eles estavam lá e ouviram de Jesus, ou alguém que estava lá foi para Roma e falaram de Jesus para eles. E Paulo dá uma olhada assim, espera aí, tem jeito de judeu e fabricam tendas? Sabe quando você está num lugar assim, não vê ninguém, você olha assim, parece boliviano, parece peruano, parece cristão, parece brasileiro. Você dá uma chegadinha assim, né, e faz aquela perguntinha, e aí suas dúvidas são sanadas. Paulo talvez chegou para esse rapaz, esse casal talvez estava com um semblante triste, porque agora não estão com todas as suas ferramentas, estão de forma improvisada, num lugar talvez bem aquém daquilo que eles moravam, tinham acabado de perder tudo lá, trouxeram o que deu para trazer na mão, na carroça, de algum jeito. Então, pessoas que estão tentando sobreviver. E aí Paulo vem lá, conversa com eles, há uma identificação, e no desânimo, em vez de agora ser 3 desanimados, a bateria, nesse contato um com o outro, começou a ser recarregada. Nesse compartilhar das experiências, mesmo que fossem negativas, de repente começam a perceberem que Deus estava conduzindo eles. Aquele encontro não era uma união de pessoas simplesmente que estão passando por um período ruim, ou só estão olhando, vida, dor. Não, eles começam a perceber que aquele encontro não é casual. Não é somente para desabafar as lamúrias da vida, mas eles começam a perceber que Deus está proporcionando uma comunhão, um somar de forças, um somar de experiências para eles conseguirem vencer o desânimo. E aí Paulo começa a trabalhar com eles. Começam, e agora são 3 trabalhando, 2 homens, então a produção, então uma pequena empresa, um pequeno negócio, pelo menos para comprar o pão de cada dia, já começou a se formar. Quando a gente está assim, sem perspectiva e vem o desânimo, ainda, né, assim, com o calor do que aconteceu, que nos desanimou, de repente Deus coloca novos amigos.
talvez com experiências iguais ou até mais intensas que a nossa. E aí você fala, nossa, que bom que eu não passei por o que essa pessoa passou. Segundo lugar, ainda sobre isso, né? O nome desse casal é Priscila e Áquila. Quando Paulo vai ter essa comunhão com eles, essa junção com eles, que vai solidificar de uma tal forma que Paulo vai chamar eles de companheiros. Olha quando Paulo escreve uma carta assim fantástica, que é a carta de Romanos. Olha o que ele escreve no final do livro de Romanos. Saúdem Priscila e Áquila. Parece que Priscila e Áquila saíram de Roma, mas depois de um tempo voltaram para Roma. Então, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, ele menciona esse casal. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. A palavra termo cooperadores aqui é meus sócios. Aqueles que estiveram assim, não somente uma ajudinha, alguém que se uniu de uma tal forma que um sabia o que o outro estava fazendo e sofreram junto, carregaram o peso comigo. Olha só, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas gentios. Não era da boca para fora. Aquela chegada em Corinto, encontrar novos amigos que tinham a mesma profissão, aquele início de bate-papo, de repente se tornou algo muito sério na vida desse casal e na vida de Paulo, ao ponto deles arriscarem a própria cabeça em algum lugar, em alguma situação. Paulo sente que eles foram muito mais do que amigos, foram parceiros. E Deus deu isso para eles. Paulo não esquecia disso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, Paulo fala que houve companheiros, né? Veja o que ele escreve. E estando entre vocês ao passar privações, Paulo está falando do tempo que ele ficou ali junto com os coríntios. Estando entre vocês ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então, Paulo começou o ministério ali aos Coríntios, ele foi acusado de que estava querendo ganhar dinheiro, então isso desanimou muito ele, mas quando ele se juntou a Priscila e Áquila, ele conseguiu recursos para ter o pão de cada dia. E, ao mesmo tempo, depois de um tempo, Timóteo e Silas veio da Tessalônica, e os irmãos da Tessalônica trouxeram uma oferta, trouxeram recursos para Paulo, e ele pôde, então, dar um tempo de trabalhar ali com tendas para poder pregar melhor o Evangelho. Versículo 18, 4. Então, Deus nos consola, nos conforta, nos encoraja através de novos amigos, que vêm, a gente não sabe de onde, como, surgem, aparecem, do nada. Estavam lá na Itália, de repente vão se encontrar lá em Corinto, mesma profissão. Veio também Timóteo e Silas, trouxendo recursos lá dos Tessalonicenses. E aí que Paulo vai relatar, em Atos 8,4. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e lhes disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. Primeira parte desse texto aqui tem uma coisa muito bonita. Paulo teve novos amigos que o encorajou. Daqui a pouco aparecem os velhos amigos que trazem recursos lá do Tessalonicenses, que estavam sofrendo perseguições, eles lembram de Paulo e tragam ajuda para Paulo. Então, Paulo, quando vê, hoje em dia você faz tudo por e-mail, fax, e tranquilo. Agora, naquela época não se tinha notícias. Eu estou sozinho, esses caras têm que me achar, eu não sei como eles estão lá, não sei como está a viagem, eles não sabem nada de mim. De repente, aparece Timóteo e Silas lá, e com ajuda. Ajuda aqueles irmãos
que estão sofrendo perseguições, estão sendo maltratados, que estão difamando a Paulo para ganhar, para destruir a fé daqueles irmãos. Então, os irmãos estão perseverando lá firmes, mandaram ajuda para Paulo, para eles, para o sustento dele. Então, Paulo aí se entrega totalmente à palavra, ele deixou de trabalhar ali, e aí vai testemunhar aos judeus que Jesus é o Cristo, é Deus, é o Messias. Que ministério! Agora ele pode falar ousadamente, manhã, tarde e noite, e até tarde da noite, conversando com o pessoal. Só que alguns desses judeus se opuseram, e o judeu, quando se opõe, ele rejeita mesmo, é bravo. E blasfemaram, xingaram, falaram mal. Aí, então, Paulo sacode as roupas, era um costume daquela época, e disse-lhes, é tipo sacudir a poeira, né, das sandálias, das roupas, que o sangue de você caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. O que a gente aprende de Paulo aqui? Ele investiu, ele empenhou, ele deu sangue para, da melhor forma possível, as pessoas entenderem claramente e objetivamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas teve um limite. Quando essas pessoas que exaustivamente ouviram falar de Jesus, se opuseram à mensagem, rejeitaram a graça e blasfemaram sobre a mensagem, sobre as ideias do Evangelho, Paulo fala, eu estou livre. Ó, que o sangue de vocês caia sobre vocês. Eu estou livre disso. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade se vocês não creem, porque o que eu pude fazer para vocês ouvirem e entenderem e crerem em Jesus Cristo, eu fiz. Agora é vocês com Deus. Dá ideia para nós que a gente deve investir o máximo que a gente pode, o tempo necessário. Mas quando você vê sinais de que a pessoa está zombando, ridicularizando, desprezando, combatendo, difamando tanto a você como a pessoa de Deus, cai fora. O próprio Jesus fazia isso. Teve lugares que ele era a luz, estava naquele lugar, e de repente aquela comunidade desprezava ele e ele saiu. Essa é a tristeza, eu sei que alguns de nós, você quer insistir, você quer ir além. Não, uma hora ele se converte. Muitas vezes é necessário isso para ver se a pessoa acorda. Deus encorajou Paulo com os novos amigos, Deus encorajou Paulo com os velhos amigos. É tão gostoso, né? Você está lá no seu perrengue, está caminhando, no seu dia a dia, nas lutas da vida, de repente encontra um velho amigo. Eu tive o privilégio do Richard e a Johanna. Vocês não sabem como isso é refrescante e alegra. Eu até falei para ele, estou voltando ao que eu era um pouquinho lá no seminário, jovenzinho, falando bobrinhas e... Nossa, foi muito divertido. Eu falei, vocês estão mais velhos que eu, estou me sentindo que eu estou mais novo que vocês. E para eles foi gostoso, porque a gente voltou àquela época, né, que a gente era mais novo, a nossa fraqueza de entendimento. Hoje a gente já é meio ranzinza, já, né, dores aqui, estamos no bico do corvo. Né? Então, é tão gostoso quando você encontra um velho amigo, e principalmente um velho amigo de caminhada sadia. E a Johanna e o Richard, eles foram do nosso grupão, então passamos um ano juntos, viajamos juntos. Então era muita história, muita lembrança que eu já tinha até esquecido e reativa. Isso é tão bom, né? Eles ficaram em casa, a gente viajou, almoçamos, tivemos refeição. Para eles foi um negócio muito legal, porque eles reveram os velhos amigos e também formaram muitos novos amigos. Eles falaram que foi uma das experiências mais ricas que eles tiveram, ter vindo aqui. E foi tão bom assim como Deus preparou. Né? No mesmo dia, a gente visitou o pastor Rio, eles conheceram, tiveram um bom bate-papo lá.
À tarde, conhecer a Igreja Grace, onde as 3 filipinas se batizaram. Então, foram coisas que Deus preparou, que a gente tivesse agendado, não teria acontecido, né? Além das reuniões nas casas, as refeições, os bate-papos. E uma coisa que eu orgulho da Igreja Ágape, né? A forma com que vocês recebem as pessoas. Eles acharam muito impressionante, elogiaram muito isso, né? A naturalidade, a simplicidade. Eles falaram, nós sentimos como se estivesse numa grande família que a gente conhecia há muito tempo. Então, eles estão pegando umas incumbências agora que vão ser grande desafio para eles, e a vinda deles foi muito bom para eles, né? Olha o que Paulo fala aqui. Lucas escreve a respeito de Paulo, né? Atos 18, 7. Além de novos irmãos, novos amigos de trabalho, além de Deus nos fortalece quando a gente revê velhos amigos, e também quando a gente tem novos irmãos. Olha o que Paulo fala aqui. Saindo dali, da sinagoga, né, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Não era judeu. Então, Paulo fala lá no versículo 6. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. E Paulo foi literalmente. Ele saiu dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Jesus. Um cara que estava ouvindo, um cara que, sabe, não podia ter direito de ter muita intimidade com os judeus, mas ele estava ali. Ele era temente a Deus. Ele morava do lado da sinagoga, então ele tinha ouvido, ele tinha crido. Paulo ia na sinagoga. O judeu não podia entrar na casa do gentil. Já que os judeus expulsaram Paulo, Paulo, eu estou livre da responsabilidade de vocês, porque vocês estão blasfemando e estão difamando o evangelho, estão rejeitando. E eu vou para os gentios. E, literalmente, ele saiu da sinagoga e entrou na casa do lado, na casa de um gentil. Tício Justo, um homem que era temente a Deus e que a casa ficava ao lado. Ele tem um novo irmão. Deus alcançou o coração de Tício, um gentil. A graça entrou na vida dele, agora ele é um irmão precioso de Paulo. Versículo 8, Crispo, o chefe da sinagoga, além de Tício, o vizinho da sinagoga, mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, novos irmãos. Quer dizer, como que um cara... Tício justo, tudo bem, até um gentil que ouviu da graça, se converter. Mas agora, Crispo é o chefe da sinagoga. Os judeus estão rejeitando Paulo, rejeitando a mensagem dele, e Crispo vai e se converte. Isso não anima a gente? E não somente creu ele no Senhor, com toda a sua casa. A família toda dele se converteu. Que perigo! Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Os judeus, Paulo prega primeiramente a eles, eles rejeitam, eles blasfemam, se opuseram, blasfemaram. Paulo fala, a responsabilidade é de vocês agora. Isso traz desânimo. Você chegar ao ponto de falar, olha, não tenho mais responsabilidade, vocês estão se opondo, estão rejeitando, estão blasfemando, eu não tenho. É duro você ter que chegar ao ponto, olha, não vou mais investir em você. Chega. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o cara que mora do lado da sinagoga, um gentil, se converte. E depois, o cara que é o chefe da sinagoga, no meio daquele ninho de víboras, também se converte. E não somente ele, mas a família toda dele se converte. E não somente esses 2 homens e a família, mas muitos dos coríntios chegam e abraçam a graça. Esse processo de, através da sua vida, pessoas virem a Cristo, crerem em Cristo, não crerem em você, crerem em Cristo, se tem uma coisa que anima isso, novas pessoas tendo seus nomes escritos no livro da vida e agora são seguidores de Jesus Cristo. Passaram do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tiveram os seus pecados cancelados. E a ideia do batismo aqui é a exemplificação
que a pessoa afirma que, olha, o meu pecado, a minha natureza pecaminosa, a ira de Deus, a penalidade que eu tinha de vida eterna, foi cancelada por causa que Jesus Cristo me amou. Eu creio nisso. A pessoa afirmava isso. Se tem uma coisa que nos anima, é isso. As 3 filipininhas aí, né, elas deram testemunho. Eu vi elas tão tímidas aqui, né, tão quietinhas. Você falava com elas aqui, mas naquele dia na igreja, microfone, falando com o outro. Eu falei, hã? Falando, rindo, e todo mundo rindo, aplaudindo. Eu falei, aonde elas receberam essa capacidade? Foi você, Ana, que falou o evangelho para elas? A Ana falou o evangelho para elas aqui. E aqui nós temos uma beleza que Paulo traz do evangelho. Em Corinto, Paulo vai falar, um planta, um prepara a terra, um planta, outro semeia e outro colhe. Por quê? Ágape, Grace, não tem uma superioridade. Igreja Batista Atibaia, de Hiracata, não tem uma superioridade uma da outra. Nós somos simplesmente instrumento daquele que é o dono do universo. Então, Paulo, aqui ele está contente, porque novas pessoas. Então, novos amigos, Priscila e Áquila, velhos amigos, Timóteo e Silas, e agora novos irmãos. Agora, a situação aqui é linda demais. O vizinho da sinagoga, o chefe da sinagoga, toda a sua família, mais coríntios. Que maravilha! Porém, vai vir encrenca. O evangelho, ele chega, ele traz tanta bênção, mas ele muda o modus operandi, o sistema, que gera mais problemas também. Gera muita bênção, gera muita solução de problema, pessoas começam a resolver a sua vida, começam a ter uma vida coerente com Deus, mas isso incomoda. Né? O chefe da sinagoga, então, vê o que acontece. Versículo 18. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Por que Jesus falou isso para Paulo? Você chega a qualquer hora assim para alguém e fala, não tenha medo. Por que você iria falar isso para alguém? Hã? Não entendi, fala. Ok, mas por que você vai falar para uma pessoa, não tenha medo, não? Você fala para qualquer pessoa isso? Quando é necessário a gente falar para alguém, não tenha medo? Hã? Quando a pessoa está apavorada. Então, a conversão de Tício, de Crispo, sua família, mas deve ter tornado o ambiente em Corinto como se fosse uma panela de pressão. É como se Paulo tivesse rodeado de um monte de pitbull. Só se ouvia isso. Né? Situações, ameaças. Agora você vai ver. E, sabe, muitas vezes o que acontece assim, hoje em dia, né, na internet, os leões de internet que começam a vamos te matar, começam a ameaçar de morte, porque você tem essa posição, vou te pegar. Então, a coisa não era somente virtual, a coisa era real. Essas coisas boas aqui de Tício, de Crespo, de sua família, mais corintiano, é uma coisa que você fica encantado, mas o barulho, ao mesmo tempo você vê pessoas, essas famílias alegres e contentes, e não vê a hora de estar com Paulo, aprendendo a palavra, você via que, aonde Paulo ia, o que você quer? Sua vez vai chegar. Sabe aquelas ameaças assim que espera para você ver o que vai acontecer com você. E até ameaças, não somente com Paulo, mas contra a vida dessas pessoas. Isso que é a covardia do mal. O mal é covarde e desonesto. Então,
por causa disso, por causa desse medo de Paulo, não que ele fosse covarde, mas ele está preocupado. A situação está saindo do controle. À noite, Jesus vem para ele. Essa é uma coisa interessante. Deus nos conforta trazendo novos amigos, velhos amigos, novos irmãos, e algumas vezes ele nos aparece. Paulo teve algumas experiências de aparições de Jesus que falou diretamente com ele. Nós não precisamos esperar essa aparição real de Jesus para falar conosco. Nós temos a sua palavra. Nós temos a voz, talvez de uma mensagem, a mensagem de uma música, a voz de uma mensagem na internet, de algum irmão. Então, é Jesus usando de várias formas para falar conosco. Tem hora que você está derrubado e vê aquela música. Opa, essa música era para mim mesmo. Você vai abrir a Bíblia para ler alguma coisa no dia. Ai, Jesus, obrigado. Jesus está direto, gritando. É aquilo que nós lemos domingo passado. A sabedoria está nas esquinas, gritando. Venham, eu vou dar sabedoria. Algumas vezes a gente não quer ouvir. Nesse caso, o próprio Jesus, por causa da circunstância, chegou para Paulo e falou: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque o medo, já que Paulo pregou, Crispo se converteu, Tício se converteu, família se converteu, mais Coríntios se converteu, e estão sendo ameaçados de morte, e ele também está sendo ameaçado, eu vou parar de falar. E Jesus fala para Paulo: Paulo, não tenha medo não. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você. Tinha pensado? E a Bíblia está cheia de momentos em que você vai encontrar, naqueles momentos que está desanimado, você vai ver assim que Jesus Cristo está conosco. Um versículo para isso, quando ele falou para os discípulos: eis que estou convosco 2 dias antes de você morrer. É isso? Eis que estou convosco todos os dias, até as Olimpíadas, até os confins, o fim dos séculos. Jesus fala para Paulo: porque eu estou com você. Essa é uma garantia que não só Paulo tem, essa é uma garantia que nós temos. Quando cremos, quando abraçamos Jesus, o mundo pode fazer terríveis coisas conosco, até o ponto de tirar a nossa vida. Mas ele não tira o Senhor da nossa vida. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Para Paulo, nem pensar que talvez alguém se convertia. De repente, Tício, Crespo, família, mais Coríntios se converteram. Bem, tá bom, acabou, deixa eu ir embora. Não, fica aí. A ideia aqui é que Paulo está com medo e querendo ir embora. Aí Jesus fala para ele: eu tenho muito povo nessa cidade. Quantos? Para que perguntar? Essa é uma curiosidade que não pertence a nós saber. Versículo 11. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses. Dá quanto isso? 18 meses ou 1 ano e meio. Ensinando entre eles a palavra de Deus. Ensinando na cova dos leões. Perseverando ali nesse trabalho. E uma das coisas que Deus nos conforta e nos fortalece, nos encoraja, fazendo com que a gente tenha novos amigos, velhos irmãos, novos irmãos. O próprio Deus vem falar conosco de alguma forma pessoal, uma experiência pessoal que a gente tem, viva, clara, que é Ele, através de uma música, de alguém e tal. A pessoa nem sabe o que está falando, mas a gente sabe, é Deus que mandou falar isso para mim. Mas também
Deus manda os antigos inimigos para nos fortalecer e nos encorajar. A intenção dos inimigos é nos destruir, nos impedir, nos calar. Mas Deus permite para que a gente seja fortalecido, encorajado e confortado. Por quê? Estranho isso, né? Versículos 18 e 12. Quando Galho era procônsul da Caia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Porque os inimigos, quando Deus permite a ação deles na nossa vida, pode ser uma forma de nos encorajar, fortalecer e confortar. Se cremos que estamos obedecendo a palavra de Deus corretamente, se cremos que estamos vivendo uma vida de acordo com Jesus, o que vai acontecer conosco? O que vai surgir no nosso caminho? O que não vai faltar na nossa vida? Hã? Sim, problemas causados por quem? Problemas, eles não vêm assim voando. Eles acontecem por causa de pessoas, né? O que não vai faltar, se vivemos uma vida que agrada a Deus, de sinceridade, de espiritualidade correta, sem hipocrisia, de amor a Deus, de caráter, de honestidade, o que não vai faltar e o que de aparecer na nossa vida é inimigos. O próprio Jesus falou assim que para os discípulos, para eles saberem que o mundo nos odeia. Quanto mais obedecemos, quanto mais seguimos, quanto mais falarmos da verdade, da graça, mais pessoas vão aparecer contra nós. Se estamos vivendo uma vida que achamos que é algo que é certo biblicamente, e o mundo nos ama, pode ser perigoso. O mundo nos aplaude, o mundo nos torna famoso, o mundo nos enriquece por causa daquele tipo de vida que nós estamos vivendo, que achamos que é uma vida cristã. Não estou dizendo que isso, assim, fortemente, a nossa vida não é certa. Pode ser que muitas vezes está tentando viver uma vida de andar com Deus sinceramente, e inicialmente o mundo vai nos aplaudir, vai nos colocar num pedestal, vai falar muito bem de mim. Para quê? Para dar uma rasteira. Satanás, ele é traiçoeiro, ele se aproximou de Jesus querendo ajudar Jesus. Olha, não vá para a cruz, não. Para que sofrer? Mas o que ele queria é dar uma rasteira. Se tu és filho de Deus, por que você vai passar por isso? Diga às pedras que transformam em pães. Vá lá para o pináculo e atire de lá, os anjos vão... É verdade, os anjos vão socorrer você. E aí as pessoas vão já aceitar que você é o Filho de Deus. Em outras palavras, Satanás queria o bem de Jesus, não queria que ele passasse para a cruz. Porque, passando pela cruz, ele seria o Salvador. É a última coisa que Satanás queria, é que Jesus fosse o Salvador da humanidade. E tudo isso, Satanás, o império, todas as coisas, ele daria para Jesus se somente ele se prostrasse. Seria de graça, se prostrasse diante de Satanás. Então, quando você está querendo viver uma vida boa com Deus, séria com Deus, pode ser que nesse momento vai aparecer os aplaudidores, os curtidores, os compartilhadores do seu ministério. Vão te colocar lá em cima. Para quê? Passar uma rasteira. Vai nos colocar num momento de que o orgulho nosso vai vir à flor da pele. E orgulho, a soberba, é um alicerce falso. E o objetivo de Satanás é dar uma queda, e dar uma queda das boas, para que as pessoas se escandalizem do Evangelho. Mas você estava seguindo a palavra de Deus, estava querendo ser bom com Deus e tal. Então, por isso,
que existem alertas da Bíblia para nós termos cuidado. Agora, quando você tem esse cuidado, quando você localiza corretamente, que evita cair nesses enganos, a sedução, aí então que não vai deixar de existir no seu caminho são inimigos. Então, quando Paulo vê aqui que Galho era procônsul da Acaia e os judeus se levantam de comum acordo e levantaram contra Paulo e levaram ao tribunal, ele fala, Jesus, isso aconteceu com Jesus também. Então, o que eu estou fazendo está certo, porque esses homens são repróbabos. Eles não creem em Jesus, não creem em Deus. Então, se estão fazendo esse mal contra mim, é porque eu estou certo. Agora, Lucas, quando escreve isso, ele também quer provar para Teófilo que os inimigos da graça são inimigos porque rejeitam a graça. Então, se Teófilo em algum momento for perseguido, essa é uma evidência de que ele está certo, ele está crendo na verdade. Então, além de novos amigos, velhos amigos, novos irmãos, até os inimigos, os antigos inimigos, eles nos devem, eu sei que é difícil, mas a gente deve encarar como permissão de Jesus para a gente entender, nós estamos com Ele. Estando com Ele, nós vamos ser perseguidos, nós somos difamados e até levados a julgamento a tribunais. E aqui uma coisa que encorajou muito Paulo é que ele foi levado ao tribunal e a vida dele, a mensagem dele, ela foi considerada uma coisa legal. Isso algumas vezes acontece conosco, muitas vezes nem tanto. Você poderá ser levado a algum tribunal, e muitas pessoas em alguns países estão sendo levadas a tribunais e perdem a cabeça. Mas em nenhum momento, contra o cristão verdadeiro, o mundo pode dizer era ilegal. Olha só o que acontece em Atos 18, 14. Quando Paulo ia falar, então os judeus acusaram, dizendo que ele, aqui, este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Não era contrário à lei. Era contrário aos costumes que eles inventaram por causa, lendo errado a lei. Então, eles acusaram Paulo quando Paulo ia se defender. Quando Paulo ia se defender, o Galho lá, o responsável, disse aos judeus, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é a questão de palavras, de nome, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Galho era um parente de Sêneca, e Sêneca fala de Galho que era um cara muito sensato, muito justo, e evitava polêmicas. Então, Galho foi curto e grosso. Ele viu que era complicado se envolver com os judeus, e os judeus caíram do cavalo. Tentaram colocar Galho contra Paulo para que Galho punisse Paulo. E Galho falou, olha, o problema não tem nenhum crime aqui, o problema é da lei de vocês, que vocês resolvam. Só que os judeus não podiam fazer nada. Apedrejamento, colocar em cruz, porque isso só podia ser algo de autorização romana. Então, aqui demonstra que o ministério de Paulo foi acusado pelos judeus, mas ele passou pelo crivo dos romanos e não tinha problema. Havia legalidade. Não havia problema, não havia crime. Judeus insatisfeitos. Então, o que eles fazem? Versículo 17. Então, todos os judeus que estavam ali agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. O problema é seu. Vocês estão bravinhos aí? Por que será que estavam acusando Paulo? Não conseguiram fazer nada contra Paulo. Aí os judeus pegam Sóstenes, agarram ele e dão uma surra nele, começam a espancar ele. Por quê?
Porque talvez Sóstenes creu em Jesus, e nós vamos ver que ele creu, e ele que permitiu, às vezes que Paulo veio à sinagoga e teve a palavra para pregar. O chefe da sinagoga ele era responsável para fazer uma agenda, para dirigir a liturgia, as coisas que aconteciam ali na sinagoga. E Sóstenes, tendo conversa com Jesus, achou que, com Pedro, falou, Paulo, Sóstenes tendo conversas com Paulo, provocou essas situações, deu oportunidade. Então, os judeus, no final, eles estavam bravos com Paulo, mas não podiam fazer nada contra Paulo. Então, quem é o responsável por todo esse problema? Sóstenes. Porque ele que deu a oportunidade para Paulo pregar para os judeus. Então, toda essa confusão, Tício, Crespo, todo mundo aí se convertendo, é por causa de Sóstenes. E eles deram uma boa surra em Sóstenes, o culpado para os judeus. Então, não pode atacar um, vai atacar outro. Olha só quando Paulo escreve o início da carta de 1 Coríntios. Está aqui ainda, Aline. Você que está, ia mudar. Não muda, não. Quando Paulo começa a escrever a carta aos corintianos, ele escreve assim, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, isto é, não sou eu que me autonomeei apóstolo. Escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes. O que aconteceu? Sóstenes levou uma boa surra, como Paulo levou uma boa surra. Então, alguém que crê em Jesus, que também tem a mesma perseguição, o mesmo sofrimento. Igual Jesus, igual teve Paulo. Sóstenes teve que abandonar esse cargo como chefe de sinagoga. Já despediram ele, deram o cubi para Sóstenes no mesmo dia. E ele teve que, depois que Paulo vai embora, ele vai junto com Paulo. E quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, Sóstenes estava com Paulo, trabalhando junto, companheiro. E Paulo fala assim, nosso irmão Sóstenes. Versículo 18, para terminar. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos. Ele tinha ficado 1 ano e meio, quando Jesus aparece para ele estava querendo ir embora, Jesus, fica aí, não tenha medo. E depois ele ficou mais um tempo, mas chegou a hora, ele foi embora. E aí ele está lá com Sóstenes, escrevendo para ajudar essa igreja. A carta de Corinto, quando a gente estudar, parece que tem vários problemas. Uma família vai visitar Paulo e leva algumas dúvidas que eles têm. E, ao mesmo tempo, essa família noticia Paulo que tem alguns problemas na igreja. Então, para que estudar essa carta? Para a gente evitar isso. Para a gente se fortalecer naquilo que é verdade, naquilo que é graça, naquilo que é bondade. Olha como nós podemos ser, como Deus nos encoraja, né? Como Jesus fortalece seus servos com encorajamento e conforto. Como que Deus te encoraja? Eu não sei, talvez você nunca teve nenhum desencorajamento, nenhum desânimo até hoje. Quem sabe talvez um dia você desanime. Mas quando você desanimar, fica atento. Porque Deus pode desanimar com novos amigos. Que você vai ter a oportunidade de falar de Jesus. Deus pode te encorajar, te fortalecer com velhos amigos. Que hoje estão caminhando na graça. Por exemplo, o Richard e a Johanna foram meus alunos, jovenzinhos. 18. A Johanna era um pouco mais velha, o Richard tinha 18 anos. Hoje eles são doutor em teologia. E ele vai ser diretor do Palavra da Vida do Norte. Cara, passou por mim, tivemos um contato, cuidamos um pouquinho deles, porque tinha que cuidar lá no seminário. Mas agora você vê alguém que passou por você e está numa posição tão legal de investir na vida de outros alunos. Então, velhos amigos são importantes, Deus nos usa. Antigos inimigos, se você tem inimigo, se você quer levar uma vida certa, e isso está produzindo inimigo, saiba que, se Deus está permitindo, Ele está querendo dizer, você está no caminho certo. Legalidade, talvez em alguma hora vão inventar, difamar, te colocar no tribunal.
Se você vive uma vida correta, é bem possível que o tribunal que te colocarem vai legalizar, vai mostrar da sua honestidade, da sua seriedade, do seu compromisso com Deus. E o sofrimento comum. Se sofremos hoje, a gente sabe que outras pessoas em outros lugares estão passando as mesmas dificuldades. Você perde alguma coisa, ou de repente não sabe o que vai acontecer na sua vida, tem um monte de gente passando por isso. Não sei se vocês têm acompanhado um pouquinho o pastor Nagaoka. Eles são parentes do Nelson, né, do pastor Nelson Nagaoka. Ele e o filho estavam tão alegres, conseguiram comprar uma casa assim, fora da cidade, um lugar muito bonito. Eles estavam cheios de orgulho da casa, estavam construindo, o filho dele aprendendo um monte de coisa de como construir. Ele tinha uma biblioteca, uma quantidade enorme de livros na casa. De repente a casa pega fogo e, graças a Deus, os filhos, os netos dele, junto com a nora, conseguiram se salvar. Pessoas que a gente nem imagina o que seria se nós estivéssemos no lugar deles. E a coisa interessante é que isso se tornou uma notícia no Japão todo, e várias pessoas envolvidas, várias igrejas envolvidas, e a palavra de Deus sendo comunicada. Para alguns, Deus nunca deixaria isso acontecer com um servo, deve ter pecado aí. Sofrimento, ele está preparado para nós que amamos a Deus. Então Deus nos conforta com novos amigos, velhos amigos, antigos amigos, legalidade e sofrimento comum. A pergunta que fica é: quem eu sou no reino de Deus? Eu sou Paulo? Sou como Paulo? Tenho uma vida como Paulo? Ou sou como Priscila e Áquila, quando alguém está precisando, vem e se junta comigo e eu ajudo essa pessoa? Ou como os filipenses que contribuíram com as necessidades de Paulo? Sou Timóteo e Silas, aquele que fica um tempo longe, mas vai lá para suprir, para encorajar, para ajudar? Será que eu sou Tício e Justo, aquele cara que mora do lado ali e aceita a graça? Ou Crispo, que é o chefe das sinagogas? Ou Sóstenes também, que é o chefe da sinagoga, se torna companheiro? Ou sou os judeus, que rejeita, se opõe, persegue e leva aqueles que amam a Deus para tribunais, para serem julgados por pessoas? Ou sou Galho? Estou nem aí, esse problema é de vocês, não quero me envolver. Ou os coríntios, aqueles que creram, mas depois vão dar muita dor de cabeça para Paulo. Eu tenho um legado. Todos nós temos um legado. E a gente tem que saber avaliar qual que é o meu campo aí, aonde estou acampando. Amém?